Esta é mais uma mensagem de ensinamento bíblico profundo. Meu amado irmão, minha amada irmã, se você aprender algo conosco, curta, comente, se inscreva no nosso canal, compartilhe as nossas mensagens, ajude-nos a divulgar as revelações dos mistérios da graça de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que pratica as boas obras de amor. A palavra de Deus diz assim, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra traga compreensão da palavra de Deus para a tua vida, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, minha família em Cristo, a Bíblia é a palavra de Deus. Muitos confundem a palavra de Deus com a palavra dita pelo Senhor. Esclareçamos melhor. Como já fizemos em um dos primeiros vídeos do nosso canal, a Bíblia é a palavra deixada por Deus para nós e contém também a palavra falada pelo Senhor. Sendo assim, esse compêndio de 66 livros, meus amados, que é a Bíblia, é um legado de Deus para nossa orientação, tanto do que devemos fazer, como do que não devemos fazer. Então, irmãos, a palavra deixada por Deus e a palavra dita por Deus são coisas diferentes. Deus é perfeito e a sua perfeição não contém contradições. Quando você se sentir confuso com relação a algo contido na Bíblia, ore ao Senhor pedindo interpretação, meus amados, na certeza já de antemão que o problema não se encontra na palavra de Deus, mas sim em você mesmo, por alguma interpretação inadequada de algum texto bíblico. Observe, irmãos, um trecho que acabamos de ler, o apóstolo Paulo esclarece aos Efésios e a todo mundo, por conseguinte, nos versículos 8 e 9 do capítulo 2 da sua carta aos Efésios, que a salvação é somente pela graça, pela fé em Jesus, e não pelas nossas obras, ou seja, pelos nossos sacrifícios e boas ações. Nós não somos capazes, meus amados, de pagar o preço da nossa salvação, já que o salário do pecado é a morte. Mas Deus já fez isso por nós. Então, precisamos crer nessa salvação, na grande obra realizada pelo Senhor Jesus. E isso
é o suficiente, meus amados, para alcançarmos a vida eterna, a salvação. No versículo seguinte, que é o versículo 10, meus amados, o apóstolo Paulo nos ensina que fomos criados em Jesus Cristo para boas obras, para que andássemos nelas. Ora, em um momento ele desaconselha a realização das obras. E no seguinte, ele afirma que fomos criados para as boas obras. Como então podemos compreender, meus amados, essas afirmações? Meus irmãos, vou complicar um pouquinho mais ainda. Dando uma passada lá no livro de Tiago, onde ele afirma que a fé sem obras é morta e que somos justificados pelas obras e não somente pela fé. Ficou confuso agora, né? Vamos esclarecer, meus amados, vamos esclarecer. Tenham paciência. Livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem, estremecem. Mas, ó homem vão, queres saber tu que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura, que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Meus amados irmãos, como dissemos anteriormente, a Bíblia não é contraditória. Voltemos ao trecho inicial que apresentamos, do livro de Efésios, no capítulo 2, versículos 9 e 10. E observando com maior atenção os detalhes da construção desses versículos, meus irmãos, encontramos a primeira explicação para o que antes nos parecia antagônico. Vejamos. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Depois no versículo 10 diz assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Observe, meus amados irmãos, que o versículo 9 fala de obras, mas o versículo 10 fala de boas obras. Portanto, o que parecia ser, já não é mais. Porque obras e boas obras não são o mesmo. Compreendamos melhor. Quando o apóstolo Paulo fala no versículo 9 que a salvação não vem das obras, está se referindo às obras da lei de Moisés, que são os sacrifícios que eram requeridos por Deus no período de vigência dessa antiga lei extinta por Jesus, quais sejam os holocaustos, as ofertas de sangue, e mais aqueles sacrifícios criados pelos homens, que são os batismos nas águas, os jejuns, as vigílias, as subidas aos montes, os autoflagelos e etc. No entanto, no versículo 10, o apóstolo Paulo fala de boas obras. Ora, se existem boas obras, existem também más obras, que Paulo nos está orientando para evitarmos.
Vamos entender então agora o que seriam as boas obras. Livro de João, capítulo 15, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Meus irmãos, as boas obras são todas aquelas decorrentes do amor que Jesus nos ordenou que tivéssemos para com Ele e para com os nossos irmãos. É um mandamento do Senhor. E seguir os seus mandamentos e o seu exemplo, fazer a vontade do Senhor, isso significa praticar a boa obra. Observe como o apóstolo Paulo ainda detalha um pouco mais esse amor requerido pelo Senhor aos irmãos na sua carta a Timóteo e em seguida na sua carta também de ensinamento a Tito. 1 de Timóteo, capítulo 5, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra. Depois, livro de Tito, capítulo 2, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos, que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente aos jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós, meus amados. Pois bem, creio que está compreendido o conceito de boas obras. Mas o que seriam então as más obras? Tudo, meus amados, o que está fora do contexto que acabamos de descrever, de amor a Deus e amor aos irmãos. Tudo o que contraria os mandamentos do Senhor. E nisso se inclui também as obras da lei de Moisés, como ainda há pouco descrevemos: sacrifícios, batismo nas águas, vigílias, jejuns, autoflagelos. São coisas que o Senhor não espera de nós e nem quer que nós façamos, porque qualquer sacrifício que realizemos hoje, meus amados, nega imediatamente a nossa fé em Jesus e em toda a obra por Ele realizada em prol da nossa salvação. Deus já dizia, mesmo no período de vigência da lei mosaica, que Ele quer a misericórdia e não os nossos sacrifícios. E isso foi depois confirmado pelo Senhor Jesus. Livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Depois, no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Glórias a Deus. Meus amados, então por que Tito nos disse que o homem é justificado pelas obras
e não somente pela fé. E o que significa o que ele disse? Que a fé sem obras é morta. Como vimos anteriormente na carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 17, diz assim a palavra de Deus. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Depois, ainda no livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 24, diz assim. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Meus amados, neste momento, nós já estamos seguros de que toda obra referida no Novo Testamento e a nós recomendada é a boa obra. Então, o que está querendo dizer Paulo nesses trechos é muito simples, meus amados. É que precisamos praticar o amor, demonstrar o nosso amor tanto a Deus quanto aos nossos irmãos. Não basta crer, ter fé em Deus e não praticar obras de fé, que são as boas obras. Temos que colocar a nossa fé em prática, meus amados. Deus não nos quer com uma fé passiva, mas sim com uma fé muito ativa. Livro de Mateus, capítulo 10, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Jesus enviou estes 12, eles ordenou dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Fica claro, irmãos, que quem tem fé em Jesus necessariamente tem que praticar as boas obras. O próprio Tiago, irmão de Jesus, condiciona a prática da fé à realização das boas obras. A fé real, genuína, meus irmãos, nos impulsiona. A prática das boas obras é uma prova da nossa fé. Ninguém pode dizer que tem fé em Jesus e não colocar essa fé em prática. Livro de Tiago, capítulo 2, versículo 18, diz assim a palavra de Deus. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Depois no livro de Salmos, capítulo 116, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Meus amados irmãos, quem crê, fala, quem crê, faz. E é assim como provamos a nossa fé no Senhor. Existem situações, meus irmãos, em que devemos usar a nossa fé e esperar no Senhor, como por exemplo, diante de alguma das suas promessas. De igual modo, não podemos tentar ao Senhor, desafiando as leis da natureza e esperando que Ele interceda em nosso favor. Isso não é fé, isso é pecado. Mas em tudo aquilo que nos foi ordenado por Jesus, não podemos engavetar a nossa fé e ficar esperando passivamente que outros cumpram. As ordens vão para nós também. Vamos, meus irmãos, adiante. Em suma, provemos a nossa fé, meus irmãos, ao mundo material, ao mundo espiritual e a nós mesmos, realizando as boas obras, imitando os atos de Jesus, praticando sempre o amor, porque o amor é um ato de fé. Nada de obras da lei de Moisés. Deus nos quer empenhados em coisas melhores, usando a nossa fé nas boas obras, vivendo na sua graça, praticando o amor que Ele nos ensinou. Glórias a Deus. Assim disse o Senhor. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Honras e glórias e louvores a Ele.